estou aqui com o Dr. Rodrigo Olivindo, médico veterinário, coordenador e professor do curso de veterinária da Uninter daqui de Fortaleza. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês para a gente trazer um pouco aí de conteúdo relacionado à endocrinologia pet. Fico honrado pelo convite. Nós, da instituição Uninter Fortaleza, sentimos aí prazer estar compartilhando um pouco desse conhecimento junto de todos vocês. Doutor, o prazer é todo nosso, principalmente por falar de um assunto que talvez as pessoas em casa não saibam, mas é tão importante na medicina veterinária. É tão importante ter esse acompanhamento. Fala pra gente, doutor, o que é que aborda, primeiramente, o que é que aborda a endocrinologia na medicina veterinária? Bom, a endocrinologia veterinária, né, trazendo aí para os cães e gatos, a gente tem uma infinidade de patologias, de doenças. E essas doenças hoje estão corriqueiras na nossa rotina. Seja o paciente que tem sobrepeso, obesidade, seja o paciente que tem hipertiroidismo, hipotiroidismo, seja o paciente que tem diabetes, tanto o cão quanto o gato. Então, todas essas patologias, essas doenças que estão aí comumente no ser humano, a gente também encontra na medicina veterinária e que se faz necessário a gente fazer tratamento e acompanhamento e monitoramento. Coisa que eu fiquei sabendo há pouco tempo, né, da questão da tireoide. Eu não sabia que animais também poderiam desenvolver essas patologias com relação à tireoide. Mas, doutor, outra pergunta que eu queria fazer. Tem algum momento que eu tenho que me atentar, assim, não, agora eu preciso levar no endócrino? Ou isso é o clínico que vai me dizer numa consulta corriqueira? Em que momento eu devo levar, meu pet? É importantíssimo responder essa questão trazendo real importância da comunicação entre os médicos veterinários. Então, o clínico generalista, ele tem esse papel de fazer um diagnóstico e de encaminhar esse paciente quando ele achar que a gente tem alguma doença concomitantemente com distúrbio endócrino ou metabólico. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de um paciente que vem para consulta de rotina e ele tem alteração de colesterol, e isso deve ser encaminhado para o endocrinologista. Então, esses quadros de dislipidemia, o endócrino tem que se apropriar para fazer tratamento e acompanhamento. Por quê? Porque nessas condições a gente pode ter uma doença base, uma doença endócrina que deve estar levando aí ao aumento desse colesterol, por exemplo. Outras condições relacionadas, por exemplo, trazendo a obesidade. É um paciente que tem uma doença crônica. Então, a obesidade ela é uma doença crônica e precisa ser tratada, precisa ser encarada como uma doença. Então, o clínico geral, quando está fazendo aquela consulta de rotina, por mais que a gente não tenha a ver ali naquele momento, a queixa principal não seja propriamente dita a obesidade, ele tem que ter essa consciência de que tem que caminhar esse paciente que se encontra em quadro de sobrepeso ou obesidade. Doutor, eu posso até estar enganada, mas assim, eu vejo que na medicina humana as pessoas estão mais conscientes de que a obesidade é a doença mesmo. Mas aqui, pessoas que eu conheço, eu falo, olha, esse animal tá ficando gordinho, não, mas eu acho bonitinho, eu gosto assim. É o excesso de fofura, né? A gente fala, o excesso de fofura ele é prejudicial por diversos fatores. Quando a gente fala, por exemplo, desse excesso de fofura relacionado a uma resistência insulínica, então, por exemplo, os gatos obesos, eles podem desenvolver diabetes por conta do excesso de fofura. Então, essas condições associadas a esse paciente que se encontra em sobrepeso e obesidade, elas podem levar doenças que são crônicas. Por exemplo, cães de grande porte que se encontram em sobrepeso e obesidade. Eles podem vir desenvolver patologias articulares, né? Então, isso é um agravante que vai se perpetuar para todo sempre para esse paciente, caso a correção não seja feita no manejo nutricional, no manejo endocrinológico desse paciente. Por exemplo, é o que a gente sempre discute, né, entre pares, com os nossos colegas cirurgiões, ortopedistas, não adianta ele fazer o melhor procedimento cirúrgico, não adianta ele fazer a melhor técnica, se ele não vai fazer aí o controle desse peso, por exemplo. Se ele vai fazer, por exemplo, aí esse manejo adequado para que a cirurgia dele seja um sucesso. Então, a cirurgia só vai ser um sucesso se ele fizer esse tratamento de controle de peso. Sim, doutor, essa questão da prevenção, mesmo o animal que a gente sabe que aqui as pessoas, muita gente tem pena de dar só ração, que acha que o animal não vai querer comer a mesma coisa sempre, e dá outras comidas. Mas mesmo quem tem a consciência de dar só ração, de dar só aquilo que é para dar, como que a gente faz para ter esse controle e prevenir a questão da obesidade? Essa é uma pergunta que a gente responde todo dia no consultório, e é muito importante a gente falar a respeito sobre os alimentos que a gente tem hoje. Os alimentos comerciais, as rações, eles são alimentos altamente palatáveis, são alimentos que trazem todos os nutrientes, né, dependendo do tipo de alimento. A maioria deles são alimentos comerciais completos e balanceados. E o que significa dizer isso? Se é completo é porque tem todos os nutrientes. Se é balanceado é porque tem na proporção, no nível de exigência para aquela espécie, digamos assim, que ele possa ali vir consumir e não ter nenhuma deficiência nutricional. Então, quando a gente fala das rações, são alimentos excelentes e que, obviamente, a gente sabe que o tutor na rotina acaba ingerindo ali, né, dando para o paciente alguma coisa a mais. Pode,
Poder pode, mas com restrição. Se a gente faz uma restrição calórica para aquela quantidade de petisco, ok. Então quer dizer que eu posso dar banana todo dia? Pode. Se tiver dentro da quantidade de calorias necessárias para esse paciente, pode. Então, é por isso que, por exemplo, o manejo nutricional desse paciente, desde filhote, é fundamental até mesmo para a gente evitar o sobrepeso e a obesidade. Então a gente está falando de uma condição de acompanhamento e monitoramento desses pacientes. Não é que a gente vai fazer terrorismo nutricional, mas a gente tem que saber o que está ofertando para esses pacientes. E aí vem aquele dilema, né? Ah, mas a ração é melhor, o que se fala a respeito sobre isso? Hoje a gente tem alimentos comerciais excelentes, né? De diversas marcas, com diversos diferenciais nutracêuticos, probióticos, prebióticos. E a gente pode utilizar desse advento para também dar petiscos que sejam, entre aspas, saudáveis, né? Então a gente pode fazer um cálculo e fazer a quantidade de calorias para esse petisco para que esse animal não tenha um superávit calórico, ou seja, não tenha um balanço energético positivo e fique sobrepeso ou obesidade. Muito bom saber disso. Olha, coisas que eu... Então, quer dizer, poder pode, mas pode, com moderação, e com cálculo, prescrição. Isso é que é importante, né? Hoje a gente tem batido muito na tecla aqui no Ceará a respeito sobre como prescrever esses alimentos. E é uma coisa que eu, desde esse último ano que eu voltei aqui para Fortaleza, eu tenho batido na tecla diretamente com todos os clínicos, né? A gente tem que entender que a prescrição do alimento ela é uma prescrição médica, sim, assim como um antibiótico, assim como um anti-inflamatório. Então a gente tem que prescrever esse alimento para evitar, por exemplo, essas comorbidades, sobrepeso, obesidade ou até mesmo de deficiência nutricional ou mesmo de magreza ou caquexia. Doutor Rodrigo, o nosso tempo já acabou, infelizmente. Eu acho que a gente tem, tanto eu como pessoas que estão inscritas, tem muita curiosidade, mas eu acho que a gente vai estar aberto aqui para os telespectadores que mandarem pergunta e já fica o seu compromisso aqui de voltar para responder. Voltaremos, com certeza. Podem mandar perguntas que a gente vai estar aqui disponível. Pois, doutor, antes de encerrar, fale suas redes sociais ou da Uninta, se quiser ser divulgado para conhecer seu trabalho. Bom, minhas redes sociais são Dr. Dr. Rodrigo Olivindo e a gente está aí com o Instagram do curso, Medvet Uninta Fortaleza. Então, qualquer informação, a nível de consulta também pode entrar em contato diretamente pelo Instagram, que eu também, além de professor, além de coordenador, a gente atende toda semana. Que legal. Doutor, muito obrigada. De nada. A minha pet dica de hoje é o controle dos alimentos diariamente. Então, deve ser fornecido para o seu pet a quantidade prescrita diária pelo médico veterinário.